Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao novo podcast, o Live Podcast. Este é um projeto que estamos a criar com o intuito de trazer ao pessoal de casa informação bastante relevante sobre vários aspectos de saúde. Vamos aqui também desmistificar muitos assuntos que são mal entendidos no seio do público em geral. Vamos trazer também vários convidados que vão partilhar as suas experiências, a sua sabedoria. Eu espero que vocês fiquem conosco para aproveitarem esta que vai ser a nossa jornada. O meu nome é Richard, eu sou médico, tenho pós-graduação em Nutrologia e Saúde Metabólica e tenho aqui comigo... Eu chamo Joel, sou personal trainer, fundador do Train With Me. E nós vamos convidar várias pessoas algumas que tiveram como a convidada que temos hoje, que passou pelo processo comum entre o Train With Me e a Wellness. E vamos falar de histórias, vamos principalmente falar do processos, vamos saber na primeira pessoa o quão difícil foi e quais foram os desafios que tiveram. Esperamos que vocês aprendam, gostem e aproveitem esse ensinamento. Como o Joel mencionou, hoje temos uma convidada especial, pois foi o nosso primeiro projeto em conjunto. Sim. A Nabila Gafur, bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Tu sabes que para nós tu és especial porque não só foste uma paciente, não só foste uma aluna do Joel, mas também acabaste tornando próxima uma partner também de negócios, isso vamos falar mais à frente. Mas agradecer por teres aceito o convite. E como o Joel disse, a Nabila foi a nossa primeira paciente e aluna em comum, e hoje ela vem aqui partilhar aquilo que foi o progresso, o processo dela, como a vida dela mudou nos diferentes aspectos, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico, autoestima e etc. Nabila, podes apresentar-te formalmente? Olá, como o Richard já bem disse, meu nome é Nabila e sou grata pelo vosso convite. Realmente fui o vosso primeiro projeto em conjunto, a vossa cobaia, né? Sim. E foi um desafio para mim, foi algo importante, foi um marco na minha vida. Foi muito bom e sim, no meio disto desenvolvemos amizade antes de qualquer coisa. Somos grandes amigos hoje e agradeço por ser a vossa primeira convidada, né? Neste que vai ser um novo desafio, uma nova jornada para vocês. Fantástico, fantástico. De forma pessoal, dizer que eu conheci a Nabila, nós fizemos faculdade juntos, entramos na UEM juntos. Depois afastámos por um tempo e foi a altura em que depois nos encontramos. Foi a altura em que começamos a treinar. Depois o Richard entrou no processo e foi assim como fomos andando. Nabila, como é que tu como é que tu consegues descrever para ti o processo de mais do que a perda de peso, mas como é que tu consegues descrever para ti hoje, olhando para a Nabila que estava naquela foto, e os medos, tu entregaste a tua saúde a duas pessoas que também estavam a começar.
como é que foi o processo para ti em termos de desafio, em termos de dificuldades, etc.? Podes partilhar connosco? Bem, como bem disseste, nós somos amigos há muito tempo. Sim. E não podias não falar essa parte, né? Então, mas isso pode ficar para um outro dia. Mas o início desta caminhada para mim foi a confiança que eu tinha em ti, não é? Era um projeto novo, teu, e é aquilo que a gente diz, amigo ajuda amigo, né? Se o meu amigo tem alguma coisa, eu vou apoiar com aquilo que eu puder, da forma que eu puder. E foi win-win para nós os dois. Então, fizeste-me um convite, eu fiquei meio renitente, né? Com alguma preguiça mental e física quando vi o que estava-se a tratar lá. Mas foste bastante persuasivo e pronto, volto ao ponto, confiança. Então eu disse, ok, tá bem, vou tentar. E realmente foi algo transformador e desafiador, porque eu já tinha visto este tipo de treinos, era de alta intensidade, embora eu sempre fui atleta, nunca tinha me desafiado a fazer algo neste nível. Então fui experimentar. À medida que fui experimentar, fui evoluindo e havia sempre uma necessidade de querer mais, de superar as dificuldades, né? Se hoje eu consigo correr 5 minutos, no dia seguinte, ou à medida que vou evoluindo, eu tenho que correr 6, 7 e por aí em diante. E o incrível nisso é que é algo espontâneo, é automático. Eu queria sempre mais e sempre estar no nível daqueles que estavam mais à frente em relação a mim. E chegar a um ponto em que eu comecei, tipo, como iniciante, apanhei uma e outra pessoa lá que já estava mais avançada. De repente eu já estou a treinar com aquelas pessoas e de repente eu já passei o nível delas. Aquilo para mim foi muito bom. Então vi que eu era capaz, na verdade todos somos capazes de fazer aquilo que a gente quiser, aquilo que nos desafiarmos, a gente consegue, nada é impossível. Muito bom. Antes de entrarmos em mais detalhes de como é que foi o processo, eu gostaria que me dissesses como é que foi, ou melhor, quem é a Nabila antes de ter iniciado o processo? Nós já sabemos que tu sempre praticaste exercício físico, sempre jogaste futebol durante muito tempo, certo? Então não era estranho o exercício físico. Entretanto, eu gostaria de saber como é que foi a tua jornada até iniciares o processo, ok? O que é que te levou a iniciar, quais foram as tuas motivações, ok? E como é que o processo mudou a tua vida? Ok. Sim, de facto, exercícios não era uma novidade para mim por causa da rotina e dos anos que eu joguei futebol, em algum momento até profissional. Mas, à medida que fui crescendo, a gente já parou o futebol profissional por algum tempo. Então, os treinos, a atividade no futebol era só recreativa, era hobby. E pronto, responsabilidades, trabalho, família, já não era do mesmo jeito. E passei por uma fase que eu estava assim, deprimida. Sim. E o meu empenho na atividade física já não era o mesmo. Então foi aí onde o Joel entrou a convidar-me, a convencer-me para eu experimentar. Porque sabemos que o exercício físico também contribui para o nosso bem-estar mental, não é? Tu como médico podes dizer-nos como é que é, o que liberta, Sim, sim. né? Aquela... Inclusive, vamos entrar em pequenos detalhes um pouco mais à frente. Sim, e nesse processo eu pude ver que realmente é verdade. Ajudou-me bastante, completamente, nesta questão da depressão. Eu mudei assim de um dia para o outro, basicamente. E como eu disse antes, é algo que vicia. Tu queres sempre mais. Se eu não treinasse, estava a faltar algo. Tanto que cheguei ao ponto de fazer 2 treinos ao dia, né? Sim. E treinava 6 vezes a semana. Acho Sim. que o único dia que eu não conseguia efetivamente treinar era o domingo. Sim. Então, este passo ajudou bastante porque pude ver na prática a mudança acontecer na minha cabeça. Fantástico.
Nabila, vamos falar de forma prática. Várias pessoas que estão em casa começam, por algum motivo, viram uma foto no Instagram, uma mudança de corpo, tipo a que tu tiveste, e dizem tipo, eu vou começar a treinar. Matriculam-se no ginásio, às vezes pagam 3 meses. Na situação em que tu estavas, não praticavas desporto durante algum tempo, depois maternidade, família, etc. Como é que tu... Porque é a primeira semana. Tu vais ainda para conhecer o sítio, conhecer os colegas, desafias-te, mas depois tu ficas com dores. Depois já a segunda semana, que a vontade já não é tão grande. Como é que tu te motivavas? O que te fazia acordar e continuar? 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até tu atingires o objetivo que tu tiveste? Bem, primeiro para mim, falo de comprometimento. É preciso tomar uma decisão e comprometer-se com ela. Então, foi isso que aconteceu comigo. Foi a confiança que eu tinha em ti e o comprometimento que eu fiz comigo. Porque já tinha passado por... Já paguei ginásio também 3 meses ou mais e não ia de forma consistente. Não superava essas partes. E eu acho que o comprometimento foi a primeira coisa. E depois é estares num ambiente em que te sentes bem. Em que estás com pessoas que te fazem sentir bem, que tens um bom grupo que motiva a voltar. E foi isso que eu encontrei no Train With Me. Além de conhecer a ti, eu conheci outras pessoas. Eu fiz amizades lá que tenho até hoje. Eu fiz... não era... Há pessoas que passaram de meus parceiros e colegas de treino para amigos e irmãos de vida, que são relações que eu tenho hoje. Estive lá. Então, isto era algo que motivava. A gente vê por aí, a quem não consegue fazer as coisas sozinho, precisa de uma voz de comando, aquele treinador chato que grita para fazer, a quem não consegue treinar sozinho em casa, por exemplo, essa sou eu, não consigo. Preciso de estar lá a ouvir, né? As coisinhas, né? Que dizes. Mas encontrar aquele grupo, ter de certa forma parceiros, pessoas que acordavam-me também de manhã, aquele grupo que a gente tinha, para mim já fazia diferença. Então, por mais que eu quisesse dormir, só de eu saber que o Joel já acordou, a fulana já lá está, já está a ligar, vamos treinar, então eu não tinha como ficar em casa. E isso foi passando a ser automático. Falaste da questão de dor. Sim, realmente dói, mas é o ponto, é o comprometimento, é a confiança, é saber que faz parte, né? A gente não pode desistir quando vêm os primeiros obstáculos, né? Quanto mais difícil é, o teu objetivo está ali perto. Então, temos que ter força e coragem para ultrapassar essa parte, porque as dores depois passam, não é? E os resultados bons também nunca vêm fácil. A gente tem desafios, tem momentos complicados, mas sempre vale a pena. E eu vi o resultado, então... Nabila, diz-me uma coisa. Qual é que achas que foi o impacto da alimentação no processo? Porque eu pergunto isso porque, é assim, eu também frequento o ginásio, pratico exercício físico, e o que eu vejo comumente é que muita gente mata-se no ginásio, ok? Mas não é regrado na alimentação. E o argumento que eles usam é: eu faço exercício físico de alta intensidade, eu posso comer o que eu quiser. É a ideia do... Eu quero... Eu treino para comer, né? Eu treino para comer. Eu quero que tu me digas se concordas com esse fio de pensamento e qual é que foi o impacto da mudança da alimentação no processo. Bem, se calhar posso dizer, se eu não te conhecesse, poderia dizer talvez que eu concordo, né? Mas a partir do momento que conheci-te, que comecei a ter uma relação contigo, não só de paciente, mas fora do consultório, eu aprendi muito. E o meu primeiro aprendizado foi desmistificar coisas sobre o jejum intermitente. E são assuntos que eu falo até hoje, em vários fóruns. Há momentos até que nem perco tempo em falar com quem acha que sabe muito. Né? Mas
Eu já tinha ouvido falar do jejum intermitente, eu via na internet, tentei fazer, mas quando te conheci percebi que estava a fazer porcaria. Que não era nada daquilo, não é só chegar na internet, ler e achar que vou seguir, se tu realmente não tens um acompanhamento profissional. Para mim fez toda a diferença. E o que acontecia? Eu fazia aquele jejum que eu achava que estava bom e eu engordava. E parece irônico até, a gente fica sem comer durante um período, depois quando vai comer e percebia que estava a engordar, e aquilo foi frustrante. Então, para mim, tem sim todo impacto. Não é treinar para comer, é preciso ter regra, é preciso ter uma alimentação focada e direcionada para o objetivo que a gente tem. Então, não concordo, não. Muito bom. Espero que tenham percebido que fazer exercício físico não é desculpa para não cumprir uma dieta saudável, para comermos o que quisermos. Também tem aquela famosa, como é que é? Bebi muito no fim de semana, então vou me matar no ginásio na segunda-feira, como se isso fosse compensar o dano que o álcool causou durante o fim de semana. Richard, desculpa cortar-te. Estávamos a falar de comida, nós não falamos dos patrocinadores. Vamos levar um minuto só para agradecer aos nossos patrocinadores. Sim, é o primeiro episódio, mas já temos patrocinadores e queremos agradecer bastante a confiança que instalaram sobre nós, porque patrocinar um projeto que está no início requer bastante confiança e até certo ponto é um gesto que simboliza fé no trabalho que a gente pretende prestar. E dito isto, eu vou começar por agradecer a Artis, ok? Pelas lindas canecas que nos forneceram com o nosso logo. A Artis é uma loja que faz brindes personalizados, não só canecas, mas também quadros, fotos, uma série de brindes. É só indo lá mesmo que é para vocês perceberem a variedade de produtos que eles podem fornecer. Eles estão localizados no Maputo Shopping, Resto de Chão, na loja G3. Então, Artis, muito obrigado. Adoramos as canecas, são espetaculares. E, já agora, não há como não levares uma de brinde, que é para lembrar-te deste momento. Acho que temos aqui. Ainda está no plástico. Espero que gostes. Obrigada, do presente. Obrigada. Agradecemos a The Ball, que nos ofereceu este suco verde e estas panquecas de whey que eu ainda não comi, mas estão muito São boas. aprovadas. Sim. Panquecas de whey não tem açúcares simples, não tem carboidratos. É panqueca de whey, muito bom para pós-treino. Quem quiser repor aquela proteína pós-treino, umas boas panquecas de whey. Exatamente. Temos a Get Fit, que é uma empresa que vende material desportivo. Tem Instagram. Temos a Oscar Magno, que é uma gráfica que fez as nossas camisetas. Por acaso ainda não estão aqui prontos, mas é uma gráfica que presta vários serviços parecidos com o que o Ricky disse. Temos também a Mariscar, que é uma empresa que faz venda de mariscos online. Mariscruz, desculpa. Faz venda de mariscos online. Então é só procurarem nas redes sociais e fazerem os vossos pedidos. Exatamente. Voltando. Nabila, diz-me uma coisa. Tu disseste que chegaste, já viu uma cultura, encontraste pessoas, sentiste inclusa ou incluída e tu descobriste que descobriste que eras capaz, sentiste dor, mas sentiste a motivação, etc. O que te fez dar o passo a seguir? Já tinhas incluído também a alimentação, então já começaste a ver pequenos resultados. Mas o que te fez dar o passo a seguir, depois do passo a seguir, depois do passo a seguir? Será que o facto de tu seres atleta e teres aquele espírito de competição interna e contra todas as outras equipas que já jogaste, etc., foi fazendo com que tu tivesse essa vontade desse um pouco mais, depois de um pouco mais?
ou foi uma questão só de curiosidade para saber exatamente o que há por detrás daquela porta, o que há se eu tentar treinar como aquela pessoa, viste uma outra pessoa e foste à busca de fazer o mesmo e para ver o que é que resulta em ti? Como é que foi esse processo para chegares ao próximo nível, não é? Bem, boa questão. Não, eu acho que foi mais um desafio interno meu, porque, ok, eu joguei a vida toda, jogo até hoje, mas, quer dizer, agora com uma pausa, né? Questões médicas, mas na minha trajetória eu não achava que estava no meu melhor em termos físicos. Sim. E de alguma forma podia ter alguma vergonha, assim. Eu não sei se lembras-te que quando a gente treinava, que eu dizia que o meu sonho era mostrar barriga, lembras? Sim, sim. Muito bem. Sim. Então, eu pus algum objetivo na minha cabeça, tipo, eu vou treinar para isto. Ou era alguma roupa que eu achava que eu quero usar aquilo. Então, para eu usar aquela roupa, eu tenho que estar minimamente organizado, eu tenho que estar com aquele corpo. E depois ver a transformação de outras pessoas de alguma forma também motiva. E uma coisa é tu veres pessoas que estão fora daqui, no Brasil, nos Estados Unidos, ou Sim. celebridades, né? Outra coisa é ver as pessoas próximas, pessoas que tens acesso, que são tuas amigas e etc. Eu tive isso, pude conversar e ver e acreditar que é possível sem necessariamente ir a uma operação ou algo assim. Então, à medida que eu fui treinando, eu via os resultados. E não há nada melhor que tu vejas os resultados para perceberes que, se eu cheguei aqui, então eu posso realmente mostrar a minha barriga. É só eu continuar a treinar, é só eu confiar no processo e não deixar, não é? E realmente era algo espontâneo. Eu não sei explicar, mas era algo espontâneo. Que tu queres mais e mais e mais. O desafiante na atividade que a gente fazia é que os exercícios são vários. E tem execuções diferentes, tem níveis de dificuldade também diferentes. Então, se hoje eu saltava uma caixa média ou pequena, depois já estava numa média, então tinha tendência a querer mais, né? Era que nem ao saltar a corda, começar de 100 saltos para fazer 3.000 saltos com cronômetro. Então são desafios e a gente vai fazendo. E foi basicamente isso. Não tinha algo assim específico, mas eu digo que é espontâneo. E foi o que aconteceu também com o jejum intermitente. Começar num protocolo de 16/8, que é o básico, até fazer 24, 48 horas. É um desafio. É um desafio e não é daqui para aqui que se faz isso. É preciso treino, é preciso preparar-se para poder fazer. Não é acordar e dizer, eu hoje vou fazer jejum de 24 horas como eu fiz e ia fazer 2 treinos ao dia. Quando as pessoas ouvem isso, pensam que é loucura. Porque ainda temos aquilo de saco vazio não para em pé. Sim. Como é que tu vais treinar sem comer? E ainda mais 2 treinos e de nível intenso. Então, é preciso conhecer as coisas, é preciso perceber e preparar-se para tal. Sem querer fugir muito, ainda nesse aspecto de pequenos objetivos, ok? Diz-me só como é que era a tua saúde mental antes, durante o processo, depois do processo. E eu questiono isto porque eu quero depois expor alguns pontos para tentar explicar o pessoal em casa como é que funciona essa questão da motivação, da manutenção de uma boa saúde mental. Então, conta-me só como é que foi do ponto de vista psicológico. Porque nós sabemos que o exercício físico e a dieta não trazem só benefícios estéticos, mas também benefícios psicológicos. Bem, não estava bem, né? Como eu disse no início, estava com alguma depressão e o meu nível psicológico não dava nada bom. E a partir do momento que eu aceitei o convite e permiti-me ir treinar,
começou pelo treino e acho que um mês depois é que comecei também contigo. Porquê? Porque nesse pouco tempo que eu percebi a evolução física ou os resultados nos treinos, então disse, por que não associar a alimentação para conciliar, né? E nisso eu cozinhava, eu gostava de cozinhar, mas tive que fazer trocar, né? Então desafiei-me a deixar de cozinhar as coisas comuns para fazer comida saudável para mim mesma. E foi que realmente percebi a vantagem, o que falamos um pouco atrás, do treino e da alimentação saudável. Então, neste processo, o meu estado mau psicológico foi fazendo uma mudança gradual. Eu comecei a sentir-me melhor, eu comecei a estar mais motivada, a estar mais feliz, a estar melhor emocionalmente, e as pessoas que me conhecem, que estão à minha volta, vocês foram os primeiros a ver esta mudança em todos os aspectos, né? Então realmente acontece, eu hoje estou bem. Muito bom, muito bom. Eu só queria dar uma pequena explicação. Eu acho que é importante sabermos, de certa forma, alguns mecanismos de como estas atividades podem contribuir. Para além do exercício físico, obviamente, a Nabila entrou num processo dietético. Uma das principais mudanças, obviamente, deixando à parte o jejum ou alimentação de tempo restrito, um dos pontos importantes que nós fizemos, uma alteração importante que nós fizemos, foi a mudança da qualidade dos carboidratos. Ok? Se tu te recordas muito bem, eu não queria carboidratos de alto índice glicêmico. Okay? Para quem não sabe, carboidratos de alto índice glicêmico são aqueles que têm uma absorção rápida, okay? São principalmente açúcares simples que têm uma absorção rápida. E o que acontece? Por que estes açúcares simples ou carboidratos de alto índice glicêmico contribuem para doenças mentais como ansiedade, depressão? Existem dois mecanismos conhecidos. Um dos mecanismos envolve o estímulo que estes carboidratos criam sobre a produção de insulina. Quando nós consumimos um carboidrato de alto índice glicêmico, a nossa insulina dispara. Okay? O nosso açúcar dispara e a nossa insulina dispara. O que acontece é que nem sempre a proporção do aumento da insulina gera uma estabilização do açúcar. O que acontece é que quando a insulina aumenta, aquele açúcar que antes estava muito alto registra uma queda brusca e muitas vezes ele passa para níveis abaixo do que estava antes de consumirmos este carboidrato. E essa alteração brusca da insulina e dos níveis de açúcar tendem sim a criar episódios de ansiedade. Nós conseguimos ver isso em pacientes diabéticos que fazem medicação diabética. Antes deles entrarem numa crise de hipoglicemia, eles tendem a ter uma sensação de morte iminente, sensação de desconforto profundo, uma ansiedade e angústia profunda. Isto acontece por causa da diminuição brusca do açúcar. A outra forma como a mudança da qualidade dos carboidratos pode influenciar também na saúde mental tem a ver com a nossa microbiota, ok? As nossas bactérias benéficas intestinais. As nossas bactérias benéficas intestinais alimentam-se primariamente de fibra, ok? O que é a fibra? A fibra são basicamente os carboidratos de alto índice de baixo índice glicêmico, não é? Estamos a falar de amido, celulose, então os carboidratos saudáveis, sim, que toda a gente devia estar a comer. Estes carboidratos ou esta fibra complexa alimenta a nossa microbiota intestinal, ok? A particularidade é que estas bactérias contribuem de grande forma para a produção de neurotransmissores a nível intestinal. A serotonina, que é um neurotransmissor envolvido na estabilização de uma saúde mental boa, ok? 90% dela é produzida a nível intestinal. Okay? Então, se nós mudamos a nossa dieta para uma dieta que tem prevalência de açúcares simples, nós vamos alterar
ok? A composição das nossas bactérias intestinais para bactérias que têm preferência, em vez de terem preferência em fibras, têm preferência em açúcares, ok? E o que acontece é que estas bactérias não desempenham o mesmo papel no estímulo da produção de serotonina do ponto de vista intestinal, ok? Então a pessoa vai verificar um desequilíbrio na produção de serotonina, ok? Então, por esta razão, nós temos que trocar os açúcares simples pelos açúcares complexos. Quais são os açúcares complexos? Amido, como já disse, celulose. Então, estamos a falar da batata doce, da mandioca, brócolis, alimentos folhosos, couve, espinafre, fruta. Todos estes alimentos são ricos em fibras e estes são os carboidratos que nós devíamos estar a consumir. Evitando quais? Temos que evitar os açúcares simples. Tudo que é rico em glucose, frutose. Então, o próprio açúcar de mesa, Sim. que é a sacarose, bolos, ok? Farináceos, porque são Então, muitas pães, vezes massas. pães, massas. É assim, o arroz, muita gente tem aquela questão com o arroz, arroz branco, arroz integral. Do ponto de vista calórico, os dois vão ter a mesma quantidade calórica, mas eu, pessoalmente, prefiro o arroz integral, porque para além de ter uma composição calórica similar, ela tem fibra, que vai moderar dessa forma a absorção deste carboidrato. Não vai deixar com que o carboidrato do arroz seja absorvido bruscamente. Ok? Sobremesas e o pior de todos, o pior açúcar simples de todos são refrescos. Ok? Refrescos é zero. Existem estudos hoje em dia, estudos comparativos entre carboidratos de alto índice glicêmico sólidos, isto é, alimentos, e líquidos. E o que se verificou é que os líquidos são de longe, bem mais prejudiciais do que os sólidos. Quando eu falo de sólidos, falo de bolos, sobremesas, esse tipo de coisas, ok? Chocolates, não sei o quê. Então, os açúcares em forma líquida são, de longe, então, sumos bem de pacote. pior. Sumos de pacote. Muita gente pensa que os sumos podem ser consumidos à vontade porque têm origem nas frutas, mas o problema é que a fruta em si tem açúcar. Mas quando nós comemos a fruta, nós estamos a consumir o açúcar juntamente com a fibra da fruta. Sim, é okay? só a parte mais líquida. E como eu mencionei anteriormente, esta fibra vai mediar a absorção do açúcar da fruta e vai impedir que este açúcar seja absorvido de forma brusca. Sem contar que quando a gente faz... Os sumos naturais, Richard? Não, todos os sumos. Eu, para fazer um copo de sumo natural, eu vou usar 5 maçãs, 6 maçãs. Ok? Então, eu estou a consumir o açúcar de 6 maçãs e estou a deitar fora toda a fibra desta maçã. E a fibra que é importante para mediar esta absorção já foi toda para o lixo. Ok? Então, fica a parte líquida, que é rica em frutose, e a parte glucose, da fibra e a parte da fibra vai toda para o lixo. Percebido. Então, inclusive sumos zero. Não há isso de, fonte natural. Já agora que tocaste nesse ponto, que recado gostarias de deixar para o pessoal que está na praia a fazer caminhadas no mirador, a correr e consome sumo de cana, aqueles sumos que ficam ali a vender? É assim, Nabila. Isto é um pouco controverso, ok? Eu podia dizer não, é completamente contraindicado, ok? Mas isso vai depender da intensidade do exercício físico que a pessoa faz, ok? Por vezes, nós fazemos exercício físico de alta intensidade que vai criar uma depleção muito grande de glicogênio muscular, ok? O carboidrato que não é usado, uma parte dele fica armazenada em forma de glicogênio nos músculos e no fígado. Okay? E quando nós engajamos em exercício físico, esse glicogênio desaparece, okay? Porque vamos usar, obviamente, como fonte de combustível. Okay? Então, se a pessoa faz exercício físico de alta intensidade e quer repor as suas reservas de glicogênio, ainda pode-se considerar. Okay? Entretanto, se é alguém que está a fazer exercício físico para
com um objetivo em mente, que é perder peso, eu prefiro que esta reposição de glicogênio muscular seja feita através de carboidratos saudáveis, de baixo índice glicêmico. Isso O estávamos a sumo de falar. cana é, Para além de ser líquido, para além de ser muito líquido, doce. é uma explosão de açúcar. Ok. Ok? Nabila, querias perder peso, começaste a fazer parte de uma equipa, chegaste lá. Chegaste lá, foi tu teres feito as pazes com o espelho e possivelmente muito mais do que tu esperavas. Então as pessoas já elogiam, as pessoas veem, já te tornas no exemplo a seguir, principalmente porque pela tua persistência, porque já eram 2 treinos que estavas a fazer, diferente das outras pessoas que possivelmente estavam há mais tempo, tu também começaste a fazer a parte alimentar e regraste a acordar, quer dizer, não paravas. Eu lembro-me que, olha, mesmo com cólicas, nós treinávamos, tipo, arranjávamos sempre forma, às vezes aos domingos era uma caminhada, etc, etc. Chegada lá, né? Chegaste na terra prometida, no cume da montanha. Como é a sensação? Tipo, tudo que tu foste te esforçando tu já estás lá. Como é que tu traças novos objetivos, se há novos objetivos, se tu descansas a partir de lá, porque é isso que acontece com muitas pessoas. Ela estava magra, etc, ou algo do gênero, mas chegou a um certo nível e depois desmotivou-se. Tu vês essa pessoa 3 meses depois desespera. Mas o que se passou? Entende? Então, como manter-te lá, como traçar novos objetivos, como continuar-te inspirada, né? Sei lá, já Messi, ganhou o campeonato do mundo, etc, etc. Dali para frente, o que é que mais te motiva? O que é que mais te faz acordar? Se te faz acordar, ou já chegaste e tipo era o que querias? Já cabes nas calças que tu vias, já cabes no vestido que tu sonhavas. O que é que há mais para além de lá? Daquilo, né? Yes. Ok. Antes do mais, corrijo, treinávamos para matava-te. Também. Tinha de ser, né? O diamante Sim. só se Sim, faz com pressão. tinha exercícios específicos que eu não podia ir embora sem ele me castigar. Normalmente. Mas pronto, o que há depois disso é manutenção, né? É preciso mudar a cabeça. Como se diz, a gente não pode ter um aprendizado, entrar num processo, sair de lá sem ter retido nada. Sim. Né? Infelizmente hoje não sou a mesma, não continuo na rotina de treinos que eu tinha, já não treino 2 vezes, mas por razões, nenhuma. Por razões específicas, não é? Sim, mas há aprendizados que ficaram. Eu hoje já não faço jejum intermitente da forma regrada que fazia, do jeito que fazia, mas é involuntário. Eu não tomo o meu pequeno almoço, basicamente. E isso já está na minha cabeça, está na minha rotina. Salto com frequência mesmo. E não sinto falta. Provavelmente possa sentir se eu souber que alimentei-me mal, não tive uma ingestão calórica suficiente no dia seguinte, então de manhã posso sentir alguma necessidade de comer, etc. Mas o meu dia a dia é não comer de manhã, então é algo que ficou comigo pelo processo que eu passei. Agora, sou humana, como todos os outros. Acontecem altos e baixos, houve desmotivação, sim, é bom que saibam. Não, nem tudo são mar de rosas, são mil maravilhas, né? Possivelmente, espero em breve poder voltar para os dois. Já voltaste. Mas sim, a mentalidade tem que mudar. E se a gente sabe que alcançou um objetivo, o passo seguinte é manter. E isso também requer comprometimento, requer esforço, porque não adianta nada eu ter passado por tudo que eu fiz, perder o peso que perdi, o aprendizado todo que tive, tanto com um quanto com outro, para hoje estar a comer batata frita desde que acordo até a hora que vou dormir, né? Sei sozinha que estou a sabotar-me. Então é preciso haver força de manutenção e saber fazer as coisas. Então eu sei, se eu quiser voltar aquele processo todo, eu sei o que eu tenho que fazer e como é que eu tenho que fazer.
Então é uma questão de aplicar. Então, se eu ainda não voltei, eu não quero voltar, eu também sei estar no meio termo. Sei que, hoje exagerei, né? Então, deixa lá compensar, né? E basicamente é isso. Então, não parei o treino, não deixei de jogar, tentei equilibrar com o tempo que eu jogava, com as 2 horas que eu jogava. E o futebol também é algo intenso, né? Corre-se muito. E fui tentando equilibrar. Infelizmente agora não faço nada. Então também é uma nova etapa que também tenho que perceber como é que eu vou voltar àquela rotina que eu estava habituada. Porque era algo intenso, para ficar calminha também é um desafio. Só para contextualizar aqui o pessoal de casa, podem estar a perguntar-se, não, mas por que ela não faz nada agora? Você aprendeu tanta coisa. Bem, acho que podes falar, Nabila, de algumas coisas pelo qual passaste que te impediram de continuar. Ok. Eu tenho uma lesão cervical já há 10 anos e eu fui convivendo com ela em todos os processos que eu passei. Ginásio, futebol, quando treinava contigo, Joel. Sempre tínhamos que ter atenção a certos exercícios por causa da lesão que eu tenho. E pronto, recentemente tive uma crise muito grande, muito forte, que me causou muita dor e eu fui obrigada, né, a parar. Para com tudo, não joga, para com treinos, para de correr, saltar, para tudo, fica quieta. Então... Isso foi-te difícil? Está a ser, porque ainda estou assim. Ainda estás com cócegas de querer voltar a fazer exercício físico. Vicia. Sim. Torna-se um hábito, não se torna? Sim. E antes disso, passei por algumas mudanças na minha vida, que a minha rotina mudou, então tive que parar e cortar coisas, né? E foi aí que consegui arranjar algum meio termo aí que eu fazia questão de pelo menos não deixar de jogar, porque é algo que eu faço com prazer mesmo e eu não abro mão disso. Mas agora está mesmo complicado. Está mesmo complicado. Tenho que apanhar um meio termo de voltar a ter algum tipo de atividade, alguma coisa que me mantenha. E no meio deste processo eu descobri efetivamente que o quão benéfico é para mim o exercício físico a nível emocional. Então eu não posso parar, senão eu volto ao ponto em que eu estava quando o Joel apanhou-me no mirador e convidou-me para treinar, né? Desculpa, Richard. Um ponto só para melhorar essa pergunta. Como tens te mantido, posso dizer, sã neste momento em que tu não podes? É aquele caso daquele jogador que talvez tenha uma final da vida, mas tem uma lesão e tem de ficar, torna-se treinador de bancada e dizem que na bancada tu sofres mais de quem está lá dentro porque não podes fazer e muitas das coisas tu achavas que tu podias ajudar. Como te gerires, como é que tens te gerido nesse sentido para que não caias ou que não percas o foco e, né? Porque pensa, tu saíste do 0 ao 100 e estavas no 100, estavas bem, etc, etc. Ou seja, na tua melhor fase tiveste essa crise e pronto. Como te manteres bem fisicamente, te manteres bem psicologicamente, continuares ainda bem em todos os pontos, a autoestima que tu tens, etc, etc. Como é que geres? Bem, volto ao ponto também do aprendizado, né? Há coisas que a gente passa, que a gente tem que reter e tem que ficar. Sim. E eu não permito-me hoje voltar a estaca zero. Então, se eu tenho indícios de estar a voltar, eu paro para pensar, para me reorganizar e para não voltar, não é? E isso é importante. Não estou já no 100, já não tenho aqueles 75 quilos, né? Nem aquele corpo que estava quando parei. Mas acho que não voltei a estaca zero. Não estou como quando cheguei para vocês, né? Então, volto a dizer, consegui reter algumas coisas. E há uma coisa que é importante. A gente ouve, diz-se, né? Parar é morrer. Sim.
Então, se eu parar, vou morrer. E não é o que eu quero, né? E no meio destas dificuldades, como disseste, saber que é um grande jogador e de repente tem que ver da bancada, Sim. isso mexe com a estrutura da pessoa. Mas volta ao ponto, parar é morrer. Eu tenho que agradecer, se calhar por estar naquela... Agora é olhar para a posição em que eu estou, ok, eu estou assim, o que eu posso fazer? Estando assim, como é que eu posso fazer? E o meio onde a gente está inserido também conta. Sim. As pessoas que estão conosco, que estão à nossa volta, também conta. Se eu tenho pessoas que não me ajudam, que levam-me para baixo, obviamente eu também vou para baixo. Agora, se eu tenho pessoas que passaram por coisas similares ou piores, e a gente vê tantas coisas, tantos exemplos, a gente vê os desportos paraolímpicos, né? Sim. São vencedores. Exatamente. E há pessoas que não têm nem metade da qualidade física que eles têm ali. Então, é na nossa cabeça. É eu parar, aceitar a condição atual, a situação e dizer, ok, o que de melhor eu posso fazer nesta condição? E aprender disso e ir sempre atrás do melhor, né? Rodear-me de quem vai contribuir, de quem vai agregar para mim e estar no meio onde eu também vou agregar. Eu acho que esse é que é o ponto. Perfeito, muito bom. O que eu gostaria que o pessoal de casa extraísse deste teu testemunho é que eles apenas devem se dar a oportunidade de iniciar. Por quê? Porque eventualmente vai se tornar um hábito. Sim. Se tu deres a oportunidade de iniciar e seres regrado nos primeiros meses, vai se tornar um hábito. Então, exercício físico é vida. Só para... Eu acredito que não temos muito mais tempo. Então, para terminar, Nabila, durante esse processo que estiveste connosco, iniciaste também um projeto teu, certo? Sim. Que é a Be Healthy. Então, a Be Healthy foi um projeto teu. Tu sempre tiveste dotes gastronómicos espetaculares, ok? Isso não, quem convive contigo Isso sabe é que os teus pratos, a pessoa começa a comer com os olhos. Começa a comer com os olhos e depois tem aquela aprovação quando já vai. Então, tu criaste a Be Healthy, ok? Conta-me como é que foi esse processo, o que é que te motivou a criar a Be Healthy, ok? E, Bem, primeiro tenho que agradecer-vos, né? Porque vocês estão por detrás disto. Estão por detrás disto porque era num meio em que eu fazia por fazer, ou seja, a partir do momento que eu comecei a ter progressos, tanto com o Joel, tanto contigo, Richard, eu senti a necessidade de fazer esta mudança, né? Quando eu estava nas consultas contigo, eu sabia que eu tinha que alimentar-me de forma saudável, tinha as instruções e tudo que dizias que eu tinha que fazer. Mas algo que para mim sempre foi difícil manter as dietas era o tipo de comida, ou seja, a aparência, a forma de fazer, né? Tu vais pegar sei lá, um peito de frango, uma perna de frango, cozer só, ficar assim com um aspecto nada convidativo. Então, o que eu fiz? Eu desafiei-me a fazer algo que eu própria pudesse comer com os olhos. Porque eu acho que, pelo menos para mim, o que me fazia não continuar com dieta nenhuma é porque eu não encontrava prazer naquilo que eu comia. Então, eu estava num processo, o tempo de confinar, de que estivemos confinados em casa, o Covid pôs-me a descobrir este talento, este prazer que eu tenho de cozinhar. Então eu passava a vida na cozinha, a fazer bolos, a fazer um pouco de tudo, né? Mas comidas gordurosas. E quando estou no processo convosco, então eu desafiei-me a mudar a qualidade e o tipo de alimentação. Então, com tudo aquilo que eu aprendi contigo, eu fui aplicar na prática naquilo que eu cozinhava. Então, para eu ter prazer na alimentação que eu tinha que ter algo bonito que eu, ao olhar, eu ia querer comer. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi espontâneo, eu faço isso sem esforço. Então, já sabia a combinação das coisas, já sabia o que podia usar, o que não podia, como é que eu podia temperar as coisas ou não. Então, aquilo já foi fluindo. E a partir do momento que eu partilhava, porque nós tínhamos um grupo
né? Que a Temos gente ainda, não? Só que não que a gente partilha as coisas, o Sim. treino, a alimentação. E vocês começaram a falar. Ei, aqui estamos, o Joel dizia-me, para de nos humilhar com esses teus pratos e não sei o quê, etc. Então, foi aí que começou essa ideia. Tu viste que, pá, aqui Não, era o Joel a falar isso, a dizer, por que não vendes aqui para os colegas? Depois eras tu, eu posso usar isto nos planos. nos planos, exato. Sim. Então aquilo motivou-me. As Vi fotos dos pratos. Sim, e vi que, ok, realmente estou a fazer algo de jeito, né? E que as pessoas gostam. E vocês comiam, vocês provavam. E eu partilhava as quantidades, as receitas contigo, e tu fazias aquela verificação e vias que estava de acordo. Então aquilo entrou na minha cabeça rapidamente. Fiquei praticamente uma assistente tua nesse aspecto, porque suguei-te bem. Inclusive, hoje, quando chegaste, perguntaste se eu ainda usava as tuas fotos. E eu disse, eu não vou encontrar melhor. Onde é que eu vou buscar fotos mais bonitas? Não, ainda uso as tuas fotos. Sim, então foi a partir deste convívio, deste vosso estímulo, vocês os dois em particular, que levei um pouco mais a sério, sim, e criei a marca. E a médio e longo prazo o sonho é poder ter um restaurante ou algo que as pessoas possam encontrar uma comida saudável como deve ser, porque o meu sonho é uma comida saudável, mas tu te sentires num restaurante XPTO, né? Mas a comeres de forma saudável. Foi esse o meu principal desafio. Eu tenho que ter um prato que tu te sentes num restaurante bom aqui, né? Comes um bom bife, tens um bom puré, ou uns acompanhamentos saudáveis, né? Porque tudo é possível. Yeah. Então, a experiência gastronômica começa com olhar, né? com olhar, com Duas com perguntinhas numa só. Duas. Qual foi o efeito que tu és mãe? Qual foi o efeito que sentiste na parte da alimentação saudável para o comer em casa, né? Porque já não comias só tu, então em casa já se comia melhor. E qual é a grande diferença de sentires que fazer um treino integrado à alimentação tem para a tua vida? Estamos a falar da Be Healthy que ficou empresa e que pretende, quando der, voltar e tornar num restaurante. Então, são essas duas perguntas que eu gostaria de... Bem, inicialmente o processo alimentar era só meu, né? Era só eu que comia daquele jeito, mas depois consegui replicar aquilo para todos. A minha filha mais ou menos, era mais pequena naquela altura e escolhia muito, né? Às vezes estranhava, tipo, não, eu não quero comer isso. Para ela eu tentava manter um pouco a normalidade daquilo que ela estava habituada, mas quando via alguma coisa que lhe atraísse também, ela também olhava, ficava tipo, não, isto aqui eu quero. Sim. Eu quero comer isto e não sei o quê. Então foi fácil, já era só ela que variava, mas o resto estávamos todos a comer da mesma forma, e isso também ajuda, né? Porque não tens que estar a fazer coisas diferentes. E o que é bom, sempre que a gente pode fazer em equipe, né? Sim. Sempre facilita do que sozinho. E qual foi a outra pergunta? eu acho que tu disseste que eram duas perguntas em uma. Sim, a segunda foi que vantagem sentiste para a tua vida em fazer um treino acompanhado da alimentação? Ou seja, dividido... Ao invés de ser, sei lá, eu sou o Joel, eu acho que sei fazer um plano alimentar, que vemos que acontece. Muitas das vezes sem perceber que questões tens, tipo genéticas, etc, com mais conhecimento. Metabólicas, fundamentalmente. Exatamente, e que não é só um curso ou é uma experiência qualquer que dá-me a autoridade de chegar e definir o que tu deves comer. Já agora, com isto que falaste, eu digo que descobri também a importância de a gente ter acompanhamento profissional, porque não é só chegar... A primeira coisa que o Richard pediu foram exames. Sim. Então, estes exames permitiram-lhe saber exatamente como é que eu estava de saúde, Sim, da cabeça aos pés. E como é que ele ia tratar-me dali em diante. O meu plano alimentar podia não ser igual ao teu, porque somos pessoas diferentes,
com idades, é assim que se fala, né? Com idades metabólicas diferentes, com números diferentes. E eu até fiquei surpreendida com a minha evolução nesse aspecto, cada vez que íamos medir A idade o ia nível diminuindo, né? glicêmico, né? Que o Richard às vezes ficava tipo, uau, como é que isto aconteceu? Mas uma coisa que eu quero deixar, que foi um grande aprendizado que eu tive neste processo, foi que nós temos muito na cabeça que a alimentação saudável é cara. Sim. Tipo, É um tabu. custa, não dá, porque as coisas são muito caras e etc, etc. Eu acho que é o contrário. Foi Não, isso que eu acham que a descobri. alimentação saudável é Woolworths. Exato. Foi isso Quanto que é eu que tu descobri gastas? no processo em que apliquei isto para mim. Primeiro, passei a ser mais organizada. A questão de ter menus foi muito boa para mim. Se eu achava que só podia comer filé mignon no fim do mês, por exemplo, ou uma vez a cada 2 meses, porque é caro. Quando eu organizei-me e comecei a fazer planos alimentares, eu podia comer todo mês. Porque eu simplesmente sabia o que eu ia comer e que quantidade que eu tinha que comprar. E conseguia variar. E o meu foco principal, quando comecei a fazer os almoços saudáveis, quando eu vendia, era mostrar isso, que é possível também nós termos uma alimentação saudável com aquilo que temos em casa. Em casa, sim. Se não podes ter filé mignon, não tem problema. Vais ter uma alimentação saudável e de qualidade com aquilo que tu tens em casa. Vocês viram pratos que eu fiz com carapau, por exemplo. Exato. Incrível. E ninguém diria que aquilo era carapau. Exatamente. Mas tu fazes qualquer coisa ficar... Não, isso é verdade. Com as verduras também que estamos habituados, não vamos largar. Mas temos que ser regrados, saber em que momento é que a gente pode comer, em que quantidade. É uma questão de equilíbrio. Então, não é caro assim como a gente pensa. Nós podemos ter alimentação saudável sem ir a Woolworths. Não precisamos. Sem dúvida. Não precisamos de estar a comer cream cheese, ricota, todos os dias. Até porque uma das primeiras coisas que eu digo aos meus pacientes, e disse a ti, é que vais ter que eliminar todos os alimentos processados. Okay? Então, tudo que vem no plástico, na lata, no frasco. Então, se nós mudarmos a nossa alimentação para uma alimentação natural, temos ainda a vantagem de apoiar os pequenos agricultores, aqueles que fazem agricultura de subsistência. Okay? Ir ao mercado, comprar produtos naturais. Como é que isso é mais caro do que fazer compras no supermercado? Não faz absolutamente nenhum sentido. Com certeza. E deixo aqui também mais uma coisa que eu não canso de te agradecer. Foi a capacidade que tive de conhecer novos alimentos. Ou seja, alguns já conhecia, mas não comia da forma que aprendi a comer. Eu jamais imaginei que eu podia comer, que eu ia deixar de comer abacate como sobremesa. Lembras? Falamos sobre isso, com açúcar e limão, que é como a gente cresceu a comer. Eu hoje como abacate em guacamole. Eu como abacate com alho, né? Ali misturado nas saladas. Como o Richard diz, abacate e queijo, né? É vida, né? E eu aprendi a comer outras coisas. E um dado também importante para mim era personalizar aqueles alimentos novos à forma que eu gostasse. Então, tinha momentos que a gente tem muita situação de tens que tirar o sal, não podes comer sal. Está aqui uma coisa que pode gerar debate. O Richard deixava-me comer sal à vontade. Porque fazia jejum. Por causa do jejum. Senão as pessoas vão perceber mal, vão pensar que podem era por causa exagerar do jejum no e do treino, o tipo de treino que eu da tinha. alta intensidade. Então perdias muito sal durante o treino. Então muito ele sódio, dizia, nesse caso. podes comer o sal à vontade. E sinceramente o sal para mim faz toda a diferença. Eu não consigo comer algo sem o sabor, né? Sem sal. Então se eu começo numa dieta em que eu tenho que abdicar do sal, é aí onde eu vou fazer o downgrade, vou ficar mal emocionalmente, porque não estou a ter prazer nas coisas que eu estou a comer. Interessante. Muitas pessoas têm essa dificuldade com açúcar, né? Não, açúcar é zero, esquece. Quando não comem açúcar, tem a tendência a ficar mal dispostas. Mas também são processos que acontecem por um período. É que nem quando a gente passou para a dieta cetogênica. O Richard partilhou os sintomas ou coisas que haveriam de acontecer conosco naqueles primeiros dias. Que era importante a gente saber, aguentar, porque fazia parte do processo por causa da mudança, né? Mas depois aquilo passava e a gente começava a ter os benefícios daquilo. Entrar em cetose
foi uma coisa fantástica. E mais ainda foi o fazer o treino em 24 jejum. horas de jejum. Fazer o treino inicial, né? Logo cedo, em jejum, e ir fazer o treino no final do dia em jejum. Qual foi o tempo máximo que ficaste de jejum? 48 horas. Já fiz 48. Sem comer. E descobrir isso na prática, que é o inverso daquilo que a gente pensa. Sim, quem passa Eu tive fome, mais assim, energia sim. e alguns colegas É que fizeram, contraintuitivo. alguns colegas que fizeram também este jejum, alguns fizemos ao mesmo tempo, perceberam o mesmo, que é ilusão isso de não vamos ter força, pelo contrário, a gente tinha mais. A gente tinha mais. Peço que enfatizes que isso não se deve fazer sozinho. Sim, Sim, Senão as pessoas vão né? começar a fazer 48 Sim, eu horas já de disse jejum. no início, não é acordar Isso e tem que fazer, ser- tem que yeah. ser preparado. Tem que ser preparado, tem que ser com acompanhamento médico, Para tem que cada ser caso. com acompanhamento laboratorial. Porque há pessoas que não podem fazer, ok? Sim. Têm condições médicas que impossibilitam. Sim. Também, então, não é para todo mundo. Nabila, últimas palavras. Obrigada por este tempo. É sempre bom estar convosco, é sempre bom partilhar estes momentos e ter estas conversas. Eu acho que todos nós aprendemos, todos nós escolhemos, e sou bastante lisonjeada por estar aqui, por ser a vossa primeira convidada neste processo, e estou convosco, vocês sabem. E pronto, espero em breve, né, poder voltar. Vou voltar ao Richard primeiro, Joel, desculpa. Pode. Não sou ciumento. Nós somos um só. Sim, e oportunamente, quando puder voltar ao treino, eu volto, né? Mas estou bastante feliz por isto e espero realmente ter dado alguma contribuição com aquilo que foi o meu processo, com aquela que foi a minha história nesta jornada convosco. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Nós também agradecemos bastante pelas palavras de conforto. Tu sabes que eu e o Joel valorizamos muito aquilo que é a opinião dos nossos pacientes, dos nossos alunos, ok? Gostamos quando eles verificam resultados, quando eles apresentam resultados. Isso alegra-nos bastante. Muito mais daquilo que é o retorno financeiro. Então, pelo menos para nós, eu sei que tu também, isso compreende uma grande parte do nosso retorno. Sim. Que é saber que vocês estão a extrair algo positivo do processo. Sim, eu penso que tem a ver com os nossos valores. Eu acho que acabou havendo um clique fácil quando nós falamos pela primeira vez. Já não nos víamos há anos também, desde que tínhamos estudado juntos. Foi fácil porque nós vimos que tínhamos valores comuns e que podíamos acrescentar à vida das pessoas. Sim. E é isso que a Nabila falou, que as outras pessoas também dizem, e se sentem exatamente parte da família. Independentemente de estarem a treinar, etc., ou não, por motivos vários, é importante que as pessoas sintam que a vida delas continua como se estivessem a treinar, como se estivessem connosco, e tem sempre espaço para procurar saber sobre alguma coisa, consultar alguma coisa, e nós já queremos que estejam bem. Então, muito obrigado por ser a nossa anfitriã. Vocês sempre desafiam. Sempre. Muito obrigado. Pessoal, já acabou, né? Yeah. É isso, pessoal. Se quiserem acompanhar essa nossa jornada, o que recomendo, porque ainda vamos trazer muitos assuntos diversificados, muitos assuntos polêmicos, bons convidados. Não se esqueçam de pôr o like, subscreverem-se e até o próximo. Tchau.